Olá pessoal, aqui é Felipe Sampaio. Estamos dando prosseguimento ao nosso curso na modalidade extensão online, Cyberpolítica Básica, Formação Teórico-Prática para Sindicatos e Associações de Moradores. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Felipe Sampaio, RU 2789307, bacharelado em Sociologia, Polo Itapiruna, Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos iniciando aí mais um vídeo, né? O vídeo número 5 do curso. Neste vídeo eu vou abordar com vocês esse material, Origem e Papel dos Sindicatos, do jornalista Altamiro Borges. É uma abordagem muito importante aí a respeito dos sindicatos, né? Traz uma influência marxista aí na interpretação, né, dessa parte histórica aí dos sindicatos. Então é importante nós conhecermos, né, o papel e a atuação desses sindicatos aí no decorrer da história. Nós já vimos aí a cybercultura, cyberativismo, cyberpolítica, vimos as contribuições de Pierre Levy e dos demais autores da sociologia, e se faz aí de grande valor, né, discutirmos mais a fundo a questão dos sindicatos. Então, a origem e o papel dos sindicatos. O autor inicia da seguinte forma: desde a divisão da sociedade em classes, após a superação da comuna primitiva, a história das sociedades é marcada pela luta entre explorados e exploradores. Isto ocorreu no sistema escravista, no modo de produção asiático, no feudalismo e ocorre até hoje no capitalismo. É nesse último sistema econômico, entretanto, que a luta de classes atinge a sua plenitude. Então, o autor aqui vai discorrer a respeito de um aspecto muito importante aí da teoria marxista, né, que é a luta de classes, a transformação dos modos de produção e justamente esse conflito existente entre dominantes e dominados, aqueles que detêm os meios de produção, né, a propriedade privada, e aqueles que não possuem, né? Então, segundo Marx e Engels, em várias de suas obras, a Ideologia Alemã, Manifesto do Partido Comunista, 18 Brumário, dentre outras obras, né, nós perceberemos esse foco, né, que o Altamiro nos traz a respeito dessa divergência, né, histórica e cada vez mais acentuada, especialmente aí no capitalismo, né, em relação a essa luta constante entre diferentes polos, né? O sindicato, objeto de nosso estudo, é um fenômeno típico desse sistema. Ele só surge no modo de produção capitalista. A palavra surge do francês syndic, que significa representante de uma comunidade ou de uma determinada comunidade. Com a queda do feudalismo na Europa, né, feudalismo, o sistema representado aí pela posse da terra, a existência de senhores feudais ou suzeranos, né, e também vassalos, aqueles que trabalhavam nesta terra e que possuíam, né, um pedaço dessa terra, mas que remetiam grande parte dos impostos a esses senhores, né, recebiam aí proteção para a sua sobrevivência nesta
neste contexto, né, específico, que decorre da decadência aí do Império Romano, né, que significa representante de uma determinada comunidade, com a queda do feudalismo na Europa, num longo processo iniciado a partir do século XVII, a sociedade se divide claramente em duas classes. De um lado, a burguesia, dona dos meios de produção, instalações, máquinas, matérias-primas, etc. O termo burguesia deriva de burgos. Que são os burgos? Eram pequenas localidades nos arredores dos feudos, né? Daí o termo burguesia, onde viviam os comerciantes e os artífices, os germes dos futuros industriais. Do outro lado, ou de outro modo, o proletariado, desprovido de tudo, obrigado a vender a sua força de trabalho aos capitalistas, né? Então, Marx coloca em suas obras que o operário só tem, né, que oferecer aos industriais a sua força de trabalho, já que está desprovido dos meios de produção, como nós dissemos, propriedade exclusiva dos burgueses, e propriedade privada também, né, a classe operária também estaria aí desprovida. Então, possuíam tão somente a força de trabalho que seria vendida, né, para a classe burguesa a fim justamente de sobreviverem, né, às diversas dificuldades aí em relação à criação dos seus filhos e à própria sobrevivência. A expressão proletariado vem do latim da antiga Roma e designa os cidadãos que viviam à beira da miséria e que tinham uma prole numerosa. Lenin, dirigente da Revolução Russa de 1917, sintetiza de maneira simples as características desse sistema. Denomina-se capitalismo a organização da sociedade em que a terra, as fábricas, os instrumentos de produção, etc., pertencem a um pequeno número de latifundiários e capitalistas, enquanto a massa do povo não possui nenhuma ou quase nenhuma propriedade e deve, por isso, alugar sua força de trabalho, como dissemos anteriormente. Os latifundiários industriais contratam os operários, obrigando-os a produzir tais ou quais artigos que eles vendem no mercado. Os patrões pagam aos operários exclusivamente o salário indispensável para que estes e suas famílias mal possam subsistir. Tudo que o operário produz acima dessa quantidade de produtos necessária à sua manutenção, o patrão embolsa. Isso constitui o seu lucro. Portanto, na economia capitalista, a massa do povo trabalha para os outros, não trabalha para si, mas para os patrões, e o faz por um salário. Compreende-se que os patrões tratem de reduzir o salário. Quanto menos aos operários, mais lucro lhes sobra. Em compensação, os operários tratam de receber o maior salário possível para poder sustentar sua família, com uma alimentação abundante e sadia, viver numa boa casa e não se vestir como mendigos. Portanto, entre patrões e operários, há uma constante luta pelo salário. Bom, o que o autor nos adverte neste trecho é que a demanda da classe operária é irreconciliável em relação à demanda da burguesia. Enquanto a demanda do proletariado seria por melhores salários, por condições que possam garantir sua sobrevivência e a sobrevivência dos seus dependentes de uma forma mais plena, né? Isso demandaria aí aumento de salários, dentre outras garantias. Nós temos
as demandas da burguesia, que seriam justamente o lucro, a produção em massa e um gasto cada vez menor, né, nessa produção e também com os próprios salários. Então, nós temos aí interesses, demandas, necessidades divergentes e, por que não dizer, irreconciliáveis em relação à economia, né, capitalista, à condição de bem-estar dessa classe trabalhadora, que, na verdade, é aquela que garante a produção, garante os lucros para essa classe burguesa. O autor continua. É dessa luta cotidiana, inerente ao capitalismo, que surgem as primeiras formas de organização dos trabalhadores. Elas nascem como resultado do esforço espontâneo dos operários para impedir ou atenuar a exploração. Não aparecem por inspiração de subversivos, entre aspas, como a burguesia propaga, mas sim por uma necessidade natural dos que vivem de salário. Para elevar os seus lucros, o capitalista necessita extrair o máximo de mais-valia, que é o trabalho excedente não repassado ao operário na forma de salário. Então, dentro das obras de Marx, o autor vai aprofundar, né, a respeito dessa questão aí da mais-valia e que aí o autor, né, Altamiro, cita neste trecho. Essa é a lógica do sistema, em que a concorrência leva os empresários a uma incessante busca por maiores lucros, com a redução dos custos operacionais e a elevação da produtividade. Então, é o que nós falamos, né? Redução dos custos de produção e a elevação dessa produtividade e, consequentemente, né, do lucro, do consumo, né, por parte aí dos compradores, né, dessas mercadorias. Por sua vez, os trabalhadores têm a necessidade de lutar pela diminuição da taxa de mais-valia, pelo aumento do seu poder aquisitivo e por condições humanas de trabalho. Nessa luta, o operariado conta com a vantagem de se constituir em grande quantidade. Então, o proletariado está numa quantidade superior, né? É uma maioria em relação a essa minoria que detém aí a posse dos meios de produção e justamente por conta desse quantitativo e da tomada de classe, tomada da consciência revolucionária, do papel revolucionário dessa classe, né, Marx vai nos advertir, né, na sua obra a respeito dessa indicação, né, dessa rota que levará o operariado a fazer, né, a consolidar tal revolução, edificando aí o socialismo, mais à frente, né, depois de um processo da ditadura do proletariado, aí a extinção do Estado e, finalmente, a vigência de uma sociedade comunista, né, sem classes. Bom, para cumprir esse papel, os sindicatos se tornam centros organizadores dos assalariados, focos de resistência à exploração capitalista. No primeiro momento, eles vão congregar os operários das oficinas e das fábricas, os que produzem diretamente as riquezas, o setor dinâmico da sociedade capitalista. Posteriormente, com o desenvolvimento do próprio sistema, eles se generalizam, atingindo outros setores econômicos. Para Marx, se os sindicatos são indispensáveis para a guerra de guerrilhas cotidianas entre o capital e o trabalho, ou seja, capital representado aí pela burguesia e o trabalho representado pela classe operária,
são também importantes como meio organizado para a abolição do sistema de trabalho assalariado, né? Aí, a qual seria aí a meta final, né, do modo de produção já socialista e caminhando aí para o comunismo. Berço do capitalismo. Os primeiros sindicatos nascem exatamente na Inglaterra, considerado o berço do capitalismo. Foi nesse país que se realizou a primeira revolução burguesa da história, dirigida por Oliver Cromwell, em 1640. Após muitas marchas e contramarchas, a burguesia se consolidou no poder, acumulou capital e pôde realizar a primeira revolução industrial no século XVIII. Né? Aí nós temos a primeira etapa dessa revolução. O capitalismo inglês vai viver a partir daí um intenso processo de desenvolvimento, com a superação do trabalho artesanal, posteriormente da produção manufatureira e a partir da introdução de novas máquinas, com o surgimento das grandes fábricas. É nesse momento, meados do século XVIII, que o capitalismo encontra plenas condições para se expandir e virar o sistema predominante. Então nós temos, por exemplo, aqui a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, os cercamentos, né? Também temos aí outros momentos, né, que podemos perceber a acumulação primitiva de capital, né, que vai aí formando e consolidando, né, condições para que esse sistema pudesse se consolidar a partir, como nós vimos, de um cenário aí de maquinofatura, né, especialmente fábricas que se compunham, né, de uma classe operária abundante, né? Esses operários foram para essas cidades. Inicialmente, no feudalismo, nós temos aí o processo de ruralização, né, da economia e da própria sociedade, e com a decadência desse sistema, muitos desses servos, esses camponeses, tiveram que se deslocar para essas cidades, o que vai causar justamente, né, um inchaço, né, vamos dizer, do meio urbano, com péssimas condições de moradia e de trabalho, né, longas jornadas de trabalho. O desenvolvimento do capitalismo deixará evidente a contradição desse sistema. Para extrair a mais-valia, fonte dos lucros, a burguesia inglesa imporá jornadas de trabalho que atingiam até 16 horas diárias. Os salários serão os mais reduzidos e as condições de trabalho as mais precárias. Com o objetivo de atrair mão de obra livre, ela promoverá os famosos cercamentos, a qual eu citei, né, agora há pouco, no campo, nos séculos 17 e 18, expulsando os servos das glebas rurais, ou seja, terras, né, para torná-los homens livres, aptos ao trabalho assalariado. Então aqui nós já temos a primeira uma iniciativa aí para a consolidação, né, da propriedade privada e um capitalismo, né, no meio rural, né, que vai também se expandindo aí para o meio urbano, né, e aí se afirmando, né, na cidade enquanto atividade fabril. Nesse período são constituídos enormes contingentes de desempregados nos centros urbanos, que Marx chamará de exército industrial de reserva, como forma de baratear o custo do trabalho através da concorrência. Esse exército industrial de reserva, justamente, nós percebemos aí os desempregados, né, pessoas que acabam se sujeitando a condições de trabalho muito degradantes, né, salários cada vez mais baixos,
por conta de não terem uma escolha, uma alternativa, né? Então, sempre haverá, no sistema capitalista, conforme Marx, esse exército industrial de reserva, ou seja, essa grande cota de pessoas, né, que terão aí de se sujeitar a essas condições para assim poderem sobreviver, né? Então, isso também é um mecanismo presente no sistema capitalista, né? Como eu falei em várias obras, né, aí relatada, e especialmente em O Capital, né, que é a sua obra máxima. Bom, a introdução das novas máquinas, que representa a consolidação definitiva desse novo modo de produção, também agravará as contradições entre capital e trabalho. Através desses novos instrumentos, a burguesia golpeia os artesãos e suas corporações, que tinham um grande poder de barganha. Com as máquinas, ela não necessita mais de mão de obra especializada do artesão. Pode introduzir a mulher e o menor no mercado de trabalho, com salários mais aviltados e em piores condições de trabalho. Leo Huberman, no livro História da Riqueza do Homem, descreve esse brutal processo de rebaixamento do nível profissional. Ele cita, por exemplo, o depoimento de uma criança de 11 anos a uma comissão do parlamento inglês, em 1816. Abre aspas. Sempre nos batiam se adormecíamos. O capataz costumava pegar uma corda da grossura do meu dedo polegar, dobrá-la e dar-lhe em nós. Trabalhei toda a noite, certa vez. Fecha aspas. Então, esse quadro, né, que é relatado aqui, também percebido, né, na obra A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, né, que Engels aí vai nos descrever também, a partir dos relatórios, né, toda a denúncia, né, em relação a tudo que ocorria nessas fábricas, levando em conta que não havia, né, nesse momento, um arcabouço jurídico, né, que pudesse, de fato, proteger, né, esses trabalhadores dessas condições degradantes, né? Então, a gente vai percebendo, através desse texto, como que ocorreu o processo de conquista desses direitos, né? Não foram direitos conquistados de uma forma fácil, né? Uma forma automática, mas sim por conta de lutas, o cartismo, o ludismo, dentre outros mecanismos aí utilizados pela classe trabalhadora para poderem aí expressarem a sua voz, né? E também o registro de suas condições até os dias atuais, né? Essas questões que nós estamos falando ainda se fazem presentes, né? Não foram, de fato, superadas em sua integralidade, né? Basta lembrarmos aí do trabalho infantil, né? E de tantos outros problemas que ainda se fazem presentes nas nossas sociedades contemporâneas. Todas essas condições de exploração próprias do novo sistema econômico vão gerar resistências entre os explorados. Esse processo de luta passará por longas experiências. As greves e os sindicatos, por exemplo, não aparecerão no estalo de dedos. Antes, a classe operária passará por um longo processo de aprendizado, até encontrar as formas mais eficientes de luta e concluir que sua união é fundamental para se contrapor ao poder do patronato, né? São famosas as leis, né, especialmente as leis sanguinárias, descritas em O Capital, dentre outras formas de opressão que os governos, né, nacionais, aí, de alguma forma, aliados
as burguesias, né, nacionais vão impor, né, em seu território a fim de intimidar, né, esses movimentos revolucionários e, dessa forma, impedir, né, que essa classe possa, de fato, se unir. Bom, a ideia presente em o Manifesto do Partido Comunista, no seu último trecho, será justamente relacionado a uma organização planetária, né, global. Poderia já colocar esse termo, né, em relação à classe operária, o movimento, né, operário. Dada a expansão, aí, a necessidade de expansão que Marx vai indicar nessa obra, a necessidade dessa expansão. Né? Proletários de todo o mundo, univos. Aí a última citação da obra, e que marcará, né, a Associação Internacional dos Trabalhadores. Esse fator influencia bastante, né, também aí, o surgimento desses sindicatos e associações, não somente, né, aí, relacionado ao materialismo histórico dialético ou a teoria do socialismo científico, né, de Marx e Engels, mas também um tema aí tratado pelos anarquistas e, aqui no Brasil, como a gente vai ver num outro momento, os anarcossindicalistas. Então, são teorias, né, importantes para nós compreendermos esse contexto, e também no que se refere aos instantes, né, cada classe operária nacional encontrará, né, instantes ou contextos históricos de desenvolvimento, né, aí do capitalismo. A ideia é que quanto mais o capitalismo e essas contradições, né, se agravam em determinado local, em determinado contexto, ali estaria, né, ali teria grandes chances de percebermos a revolução, né, já que a exploração da classe trabalhadora chegaria a níveis muito intensos, né, e essa tomada, essa percepção, né, de classe logo poderia aí se concretizar, né, e a ação, a praxis da revolução seria aí, deixaria, né, de ser um fator teórico e passaria para a ação, né, para a ação e concretização, né, desses ideais de uma sociedade sem classes. Todas essas condições de exploração, né, próprias do novo sistema econômico, vão gerar resistências entre os explorados. Né? Essa parte aqui nós já falamos. Uma das principais formas de luta foi o ludismo, também conhecido como o movimento dos quebradores de máquinas. Inexperiente, a jovem classe operária viu nas máquinas o seu principal inimigo. Afinal, aparentemente, a máquina é que era responsável pelo desemprego dos trabalhadores especializados, pela inserção da mulher e do menor nas fábricas em condições degradantes, etc. Bom, por que ludismo? Né? Quando nós estudamos a história, né, nós vamos passar por esse termo e por esse movimento. Mas o que significa ludismo? Né? Nós vimos aí que é um movimento que conduzia à quebra de máquinas devido justamente a uma noção de que essas máquinas que estavam agravando, né, estavam, de certa forma,
afetando, né, a classe trabalhadora, a vida e as condições aí de sobrevivência dessa mesma classe. Mas mais à frente, o autor nos explica, né, nos coloca aí o porquê desse termo ludismo. Né? Ludismo deriva do nome do operário têxtil Ned Ludd, né, que trabalhava numa pequena oficina em Nottingham, cidade próxima de Londres. Segundo pesquisas, esse operário destruiu totalmente os teares mecânicos que eram utilizados nas fábricas, né? Num sinal de revolta contra os efeitos da Revolução Industrial. Sua atitude, apesar de ser individual, refletiu o estado de espírito dos artesãos. Em pouco tempo, seu gesto foi imitado em várias cidades da Inglaterra e atingiu também a França. Entre 1811 e 1812, os ludistas espantaram a burguesia, informa José Cândido Filho, autor do livro O Movimento Operário, o Sindicato e o Partido. O parlamento inglês, que nunca tratara da questão operária, discutiu o assunto e aprovou em 1812 uma lei que punia com a pena de morte os quebradores de máquinas. Portanto, né, essa reação ao ludismo, né, vai justamente confirmar aquilo que nós já tínhamos falado, né, que esses governos eles vão manter aí um foco na reação, né, na atitude de paralisar essas atividades revolucionárias que estavam, né, se espalhando, né, aí pela Europa, né, iniciando na Inglaterra, que foi aí a pioneira da Revolução Industrial, né, e que depois vai se propagar para outros locais. A legislação repressiva não conteve um movimento ludista, que 4 anos depois foi retomado com novas máquinas quebradas em Londres, Glasgow, Newcastle, Preston, Dundee e outras cidades. Segundo José Cândido, os ludistas ingleses costumavam cantar uma música que se tornou conhecida quando quebravam as máquinas. Abre aspas, de pé ficaremos todos, e com firmeza juramos quebrar tesouras e válvulas, e arrasar todas as máquinas. A revolta operária repercutiu também entre a intelectualidade da época, que passou a dar maior atenção às condições de vida e de trabalho do proletariado. Essas primeiras lutas da classe operária nasceram belos escritos e poemas, como o de Shelley, Os Homens da Inglaterra, reproduzido no livro de Leo Huberman, A História da Riqueza do Homem. Esse autor também, né, que eu acabei de citar, Leo Huberman, e essa obra também são fundamentais aí para nós estarmos entendendo, né, todo esse processo que vimos até aqui. Então, o movimento ludista, né, será justamente um movimento de grande importância, né, para falarmos aí em mobilizações, né, mais intensas que vão denunciar, que vão sacudir, né, vamos dizer assim, esse cenário e que não vai parar, né, nessas atividades. Né? Então, logo teremos o cartismo, né, e outras ações, né, que nós vamos ver também de uma forma mais específica. Aos poucos, entretanto, o ludismo começou a ser superado como forma de luta da jovem classe operária. Mas experiente, ela constatou que não era a máquina a sua inimiga, mas sim o uso que o patrão fazia dela, que era um erro se contrapor ao desenvolvimento do próprio conhecimento humano expresso os avanços da tecnologia. O movimento dos quebradores de máquinas também caiu no isolamento diante da sociedade, reduzindo-se a pequenos grupos de trabalhadores que destruíam máquinas
espancavam os cientistas que as inventavam. A própria burguesia, que num primeiro momento aprovou a pena de morte, começou a dar sinais de assimilação dessa forma de luta. É nesse período que se generalizava o seguro de patrimônio na Inglaterra e alguns patrões, inclusive, são flagrados destruindo suas máquinas para adquirir outras mais modernas. Então, aí é um fato inusitado, né, que nós podemos aí estar percebendo na questão do seguro, né, e que também patrões também foram flagrados destruindo essas máquinas por conta justamente desse interesse, né, aí nos seguros. Algo que muitos livros, né, inclusive, essa história aí, muitos dos livros não trazem. Né? É bem interessante a gente também destacar. Outra forma de luta que será utilizada na infância da classe operária será o boicote, palavra que deriva do nome de um oficial inglês encarregado de administrar os negócios do Conde Erne, da Irlanda, Sir Boycott. Era conhecido por seus métodos truculentos no tratamento com os empregados. Ele se recusava a negociar e os trabalhadores passaram a fazer o mesmo, propondo que os moradores do povoado não consumissem os produtos do Conde Erne. Este teve um grande prejuízo e afastou o oficial inglês do cargo. A sabotagem também será usada nesse período como mecanismo de pressão dos trabalhadores por seus direitos. O termo tem origem francesa e significa tamanco. Os operários franceses usavam esse tipo de calçado para danificar as máquinas, emperrando a produção. Então, nós temos aí um cenário, né, interessante de recursos que foram utilizados nas mobilizações e lutas nos primeiros tempos de ação da classe trabalhadora inglesa, né, e tão logo as demais classes trabalhadoras de outros locais. Né? Então, essa luta aí foi se tornando cada vez mais expansiva, né? Cada vez mais abrangente dentro do cenário europeu naquele contexto. O salto na ação desse jovem proletariado vai se dar com o recurso da greve, uma forma de luta mais avançada para pressionar o patronato. Segundo José Cândido, a origem do termo liga-se à Praça da Greve, Place de Grève, atualmente Praça do Hotel de Ville, em Paris. Quando se desempregados ou para tratarem de assuntos relativos ao trabalho, os operários costumavam reunir-se ali. Significava, portanto, reunir-se na Praça da Greve. A greve foi o recurso de luta de maior eficácia nesse período, tanto na Inglaterra como nos demais países em que o capitalismo foi introduzido. Esse recurso se espalhou pelo mundo, sendo encarado de diversas formas, para alguns defensores da manutenção do sistema capitalista, como simples mecanismo regulador do mercado de trabalho, para outros, no caso dos anarquistas, como um fim em si mesmo, a greve é tudo, dirá Bakunin, um dos principais teóricos do movimento ácrata. Lembrando que haverá uma diferença, né, entre o materialismo histórico dialético, né, Marx e Engels, o entendimento dessa fase pós-revolucionária em que nós teremos a existência temporária do Estado, né, até se chegar ao comunismo, e os anarquistas que entendiam, né, uma situação de inexistência já bem precoce do Estado, né, a abolição da propriedade privada e do Estado de uma forma mais, diria, mais rápida, né, do que aí o pensamento, né, a ação revolucionária proposta por Marx e Engels. Né. Então, nós temos aí algumas diferenças, né, no entendimento dos anarquistas e dos adeptos, né, de Marx e Engels.
Já para os revolucionários, a greve será vista como uma das principais armas na luta de guerrilha entre capital e trabalho e como um poderoso instrumento de elevação da consciência e do nível de organização do proletariado. O dirigente da Revolução Russa de 17, Vladimir Ilyich Lenin, escreveu um texto sobre as greves. Então é famoso, né, o texto de Lenin a respeito desse fator, né, e dentre outros escritos também que decorrem da Revolução Russa de 1917, né, que será a revolução em que o czarismo, né, será superado e os bolcheviques, né, vão estar aí assumindo, né, o poder, e a união das repúblicas socialistas soviéticas também aí serão aí uma nova realidade, né, na então Rússia. Bom, nós vamos falar agora sobre o sindicato clandestino. É nesse processo da luta que a classe operária sentirá a necessidade de se organizar. É dele que surgirão os sindicatos, que na Inglaterra tem o nome de trade unions, que significa união de ofício, de profissões. Essas jovens entidades de trabalhadores não terão as mesmas características dos sindicatos atuais, que conquistaram um reconhecimento legal, têm sedes, diretores afastados e gozam do direito de negociar com o patronato. Pelo contrário, no século XVII, período de surgimento das trade unions, elas serão clandestinas, com muita dificuldade de atuação. A burguesia verá nelas um grande perigo. Seu temor é que elas unam o grande número de trabalhadores, até aqui dispersos, e vivendo em concorrência entre si pelo emprego. Há registro de associações de trabalhadores com caráter sindical desde 1699. Nesse ano, em Londres, uma greve dos operários têxteis assustou o governo e a jovem burguesia, que ainda se constituía enquanto classe. É só no século XVIII, quando a Revolução Industrial tomou impulso na Inglaterra, que os sindicatos vão se generalizar para evitar seu crescimento. O parlamento inglês aprova, em 1799, a Combination Law, a lei sobre associações que proíbe o funcionamento dos sindicatos. Então, aqui nós já vamos percebendo, né, como que vão decorrer as reações à consolidação desses primeiros sindicatos, né? A violência da burguesia se dará em vários terrenos. No campo legal, elas serão proibidas. A primeira lei que garantirá a livre associação dos trabalhadores só será aprovada em 1812, quer dizer, já no século XIX, né, início do século XIX, na Câmara dos Lords, em Londres. Além de usar o aparato policial do Estado para reprimir essas entidades, a burguesia inglesa, e posteriormente de outros países, também utilizará as milícias privadas, os jagunços, que hoje são a marca do campo em nosso país. Já foram muito usados pelo patronato nos centros urbanos. Alguns se tornaram famosos, como o bando Pinkerton, dos Estados Unidos, uma poderosa agência de pistoleiros contratada para reprimir greves e assassinar lideranças operárias. Bom, seguindo, para se proteger dessa violência no início, as trade unions agem totalmente na clandestinidade. As reuniões são secretas, não há sedes sindicais, campanhas massivas de sindicalização, nem mesmo negociação direta com o patronato. Algumas trade unions, inclusive, formulam códigos de participação, com normas para garantir a sobrevivência da entidade. Elas fixam a triagem dos trabalhadores que devem ser convidados para as reuniões clandestinas. A entidade dos têxteis, por exemplo, prevê um período de observação de 2 anos para avaliar se o trabalhador não é dedo duro, né, infiltrado do patrão. Só depois ele é convidado a participar das reuniões.
o seu código fala também de justiçamento dos delatores, compondo um braço armado para amedrontar os traidores em potencial. Então aqui nós já percebemos, né, os chamados infiltrados, né, que até bem recentemente, né, nós também conhecemos nessas greves mais recentes como black blocs, né? Então, aqueles supostos indivíduos que, zelando aí pelos interesses alheios, né, estão compondo movimentos de uma forma a vigiar, a passar informações para os seus chefes, né, e dessa forma acabar, né, com esse respectivo movimento. Então nós já percebemos esse problema, né, já nesses primeiros tempos aí desse embrião, né, aí dos sindicatos aí que nós temos até os dias atuais, né. Temos outros aspectos a serem colocados. Aos poucos, no entanto, as trade unions inglesas vão se consolidando. Elas dirigem mais greves, mais protestos, deixam o patronato num dilema, já que são proibidas, o empresário não tem como negociar em momentos de greve. Isso gera grandes prejuízos, principalmente quando não há estoques e surgem encomendas de produtos. Diante desse crescimento das lutas operárias, é que o Parlamento da Inglaterra irá aprovar em 1824 a lei, ou a primeira lei, sobre o direito de organização sindical dos trabalhadores. Essa conquista permitirá um poderoso aumento da força do sindicalismo. Em todos os ramos industriais, formam-se trade unions. Também surgem as caixas de resistências para apoiar financeiramente os grevistas. Então é interessante a gente perceber, né, a distância, né, o distanciamento temporal entre o surgimento dessas trade unions, né, e justamente a vigência, né, o aparecimento dessa primeira lei. E tudo se deu por conta justamente do crescimento dessa atividade, né, constante, que obviamente preocupava, né, a classe burguesa, os patrões e também os governos, né? Então essa lei vai partir, né, de um interesse conjunto, né, justamente para, na visão, né, aí da classe dominante, evitar maiores danos, né? Maiores danos e também aí prejuízos, né, às suas atividades. O outro avanço nesse período será a organização de federações que unificam várias categorias. Em 1830 é fundada a primeira entidade geral dos operários ingleses, a Associação Nacional para a Proteção do Trabalho. Ela reunirá têxteis, mecânicos, ferreiros, mineiros e outras profissões. Chegará a ter cerca de 100 mil membros e editará um periódico, A Voz do Povo. Na vanguarda do movimento operário inglês dessa época estarão os têxteis, principalmente os da concentração industrial de Lancashire. Em 1866, com o avanço da industrialização em outros países, será realizado o primeiro Congresso Internacional das Jovens Organizações de Trabalhadores de vários países. Ela representará um grande salto na unidade dos assalariados, que será materializado com a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, também conhecida como a Primeira Internacional, que é um evento aí, fundamental, né, para nós pensarmos em movimento operário, em sindicato e associações de trabalhadores, né, as chamadas internacionais, né. Apesar de possibilitar um avanço da organização sindical, a lei de 1824 é contraditória, tendo duas características distintas. Em primeiro lugar, reflete a própria pressão organizada dos trabalhadores
Em segundo, também indica uma mudança estratégica da burguesia inglesa, tanto que a lei foi aprovada na Câmara dos Lordes, que reunia apenas a aristocracia inglesa. Com ela, a burguesia procura novos métodos para controlar o movimento operário. Ela não poderia abandonar o seu projeto de dificultar a luta e a união dos trabalhadores, fundamental para a sua sobrevivência enquanto classe. Então, nós temos uma nova tomada, um novo mecanismo, né, utilizado aí pela burguesia por intermédio dessa lei de 1824. Né? Ou seja, não há concessão alguma. Há, sim, uma estratégia, né, da classe dominante no sentido de reverter, né, determinados quadros. Como não era mais possível proibir as trade unions, ela adota novos meios de interferir. Como a história vai demonstrar, mesmo legalizados, os sindicatos podem ser reprimidos. Nesse período, muitos industriais pressionarão os operários, exigindo a renúncia formal à participação das trade unions como forma de garantir o emprego. A força policial continuará a ser acionada, deixando um rastro de sangue em toda a trajetória do movimento sindical. A legalização também permitirá identificar as lideranças, o que pode facilitar o trabalho de cooptação e corrupção, processo muito usado até hoje pelo patronato. Além disso, é possível implantar toda uma legislação de controle dos sindicatos, como a que existiu no Brasil após o governo de Getúlio Vargas. Então, nós vemos uma estratégia de maior controle social, né, e legitimação da violência, né, criminalização desses movimentos sociais dentro de um contexto de avanço, né, dessas lutas e dessas ações, né, da classe operária. Ainda nesse período, fruto da experiência concreta, o proletariado também desenvolverá a luta política, superando a pressão apenas por reivindicações de caráter econômico específico. Surge um movimento cartista na Inglaterra, que representou um salto na ação operária. O nome deriva de uma carta elaborada em 1837-38, em que os trabalhadores reivindicam maiores liberdades políticas, direito de voto para todos, abolição do sistema pelo qual só podiam se candidatar os que tivessem renda, voto secreto, etc. Em seu conteúdo, o cartismo já expressara a luta por liberdades democráticas e socialistas. Ele será duramente reprimido, com inúmeros cartistas sofrendo processo criminal de alta traição e muitas condenações. O cartismo vai representar aí, né, juntamente com o ludismo, né, fases aí importantes, cruciais para a classe trabalhadora consolidar, né, garantias que, a duras penas, né, como nós estamos percebendo, vão sendo aí realidades, né, aí verificadas no decorrer dessas lutas. Bom, em outros países, o proletariado participará de ações políticas, sendo a mais célebre participação na Comuna de Paris. Essa foi a primeira experiência em que a classe operária alcançou o poder político. Sua duração foi curta, de fim de março a fins de maio de 1871. No primeiro momento, a sede do novo poder se instalou na Câmara Federal dos Sindicatos Franceses, que também era o local de reuniões da seção parisiense da AIT, Associação Internacional dos Trabalhadores. Essa experiência que não se alastrou e serviu de base para novos estudos marxistas. Foi violentamente reprimida. As tropas do exército francês, que pouco antes haviam sido derrotadas e tornadas prisioneiras pelos alemães, foram libertadas e colocadas à disposição do governo da França, de Thiers, por ordem de Bismarck. A burguesia superava suas divergências para esmagar o movimento operário. Lembrando que existiam, né, divergências, a alta burguesia, a pequena burguesia, mas essas
pequenas diferenças vão sendo convergidas, né, nesse ideal aí de conter a classe operária. A luta contra a Comuna durou uma semana. Mais de 14 mil combatentes foram mortos na guerra ou foram sumariamente fuzilados. 5 mil operários foram deportados e outros 5 mil encarcerados. Então, nós temos aí um evento histórico, né, que demonstra uma quantidade aí de mortes e o produto, né, dessa opressão, desse controle, né, desses recursos aí que nós vimos desde a lei de 1824 até as forças policiais, as forças aí dos estados nacionais, né, no sentido de alcançar esse objetivo de parar, né, essas mobilizações. O próprio Marx, um dos idealizadores da AIT, já havia apontado essa necessidade de ação política ao proletariado. O fim imediato dos sindicatos concretiza-se nas exigências do dia a dia, nos meios de resistência contra os incessantes ataques do capital. Lembrando que Marx, além, né, de filósofo, pensador, historiador, economista, também foi um grande ativista, né? Marx militou aí pela causa operária, foi aí um clandestino, né? Atuou clandestinamente para, de fato, divulgar, né, aí as suas ideias e também aí mobilizar a classe para a luta. Então nós percebemos isso, inclusive, né, aí no trecho em questão. Uma palavra na questão do salário e da jornada de trabalho. Essa atividade não só é justificada como necessária. Não podemos privar dela enquanto perdure o modo atual de produção, ou seja, o modo de produção capitalista. Ao contrário, é preciso generalizá-la, fundando e organizando sindicatos em todos os países. Por outro lado, os sindicatos, sem que estejam conscientes disso, chegaram a ser o eixo da organização da classe operária. Se os sindicatos são indispensáveis para a guerra de guerrilhas cotidianas entre o capital e o trabalho, são também importantes como meio organizado para a abolição do próprio sistema de trabalho assalariado. Então, o autor destaca aqui, naquele contexto, né, o caráter revolucionário dos sindicatos. Percebemos, no decorrer dos contextos históricos, né, uma guinada, de acordo com o momento, né, de uma característica mais reformista desses sindicatos, né, por meio de atuação nos parlamentos, né, mas esse primeiro momento que nós destacamos, né, momento esse marcado por essa exploração que foi descrita, né, essas contradições, nós percebemos de uma forma bem clara, né, o caráter revolucionário, né, papel aí dos sindicatos na consolidação dessas necessidades da classe trabalhadora, né? E o autor conclui: papel dos sindicatos. Nessa primeira fase de existência, o sindicalismo vai demonstrar que é um instrumento indispensável para os assalariados. Com a expansão do capitalismo, que se torna o sistema predominante a partir do século passado, os sindicatos vão se espalhar pelo mundo. Deixam de ser um fenômeno na Inglaterra, ou seja, um fenômeno local, né? Um processo dialético em que o capital impera, suas contradições aparecem, as lutas operárias têm início e, consequentemente, surgem os sindicatos. Todos os avanços sociais, mesmo que pequenos ou parciais, serão fruto dessa luta e da formação dos sindicatos. Nada será dado de mão beijada pelo capital. Nada cairá do céu.
Cada nova reivindicação apresentada pelos trabalhadores representa, num primeiro momento, a redução da taxa de mais-valia do patrão. Por isso, depende de luta, de pressão organizada. A história da legislação trabalhista no mundo será a história da luta de classes, em que os sindicatos jogarão um importante papel. Então, isso valida, né, o que nós acabamos aí de comentar. Né? Então, aqui o autor fecha, né, a sua abordagem. Eu vou deixar na descrição as referências, né, o link para vocês estarem também aí acessando, né, esse material e lendo. Né? Nós temos aí outros tantos trabalhos relacionados à questão dos sindicatos, né? E esse trabalho eu considero que cumpre aí um papel muito interessante aí, né, na nossa abordagem, né, desse momento aí que nós estamos focando, né, no papel, nas origens históricas dos sindicatos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.